Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje vou traduzir o canal do Sid Roth. E o título do vídeo é A Localização do Anticristo Revelada. Eu gostei muito deste programa que ele gravou, pois ele trouxe o Joel Richardson. E eu li um livro do Joel Richardson este ano ainda, intitulado O Anticristo Islâmico. E então, este programa, o Joel ele vai revelar de onde o Anticristo em breve surgirá. Então é bem interessante. Eu aconselho todos vocês a comprarem este livro e depois vocês comentam aqui se conhecem este livro. E aqui neste vídeo ele vai dar um pouco este parecer, ok? Então vamos lá. Vamos lá, meu convidado, o Joel Richardson, tem uma visão incrível sobre o fim dos tempos. O profeta Daniel, no capítulo 12, fala sobre o fim dos tempos. Explica o que ele diz. O Joel, bem, na conclusão deste livro incrivelmente profético que o profeta Daniel fez, revelou de fato, através de um anjo, que todas as coisas reveladas a ele seriam seladas neste livro até o fim dos tempos. Ele deixa isso claro, que quando ele está falando sobre o fim dos tempos, está dizendo quando aqueles que dormem no pó ressuscitarem. Está falando sobre o fim da era. Naquela época, a compreensão deste livro seria aberta à igreja. E o Sid pergunta, eu posso ver como você foi selecionando a dedo, inspirado por Deus, para ter essa revelação dos fins dos tempos. Na verdade, você está sentado entre 7.000 pessoas. E este homem tem a palavra de conhecimento para este tema. E ele se chama Joel. O que você diz? E o Joel responde, deixe-me recuar um pouquinho. E pouco antes da minha esposa e eu nos conhecemos, houve uma profetisa que orou por minha esposa. Uma das coisas que ela disse foi sobre o seu marido. E ela disse, você vai se casar com alguém que terá uma real visão de significado sobre o fim dos tempos. Ele alcançará uma nova compreensão profética sobre o fim dos tempos, para a igreja e para o mundo. Então minha esposa e eu estávamos sentados nessa reunião de 7.000 pessoas, em um tipo de situação bem lá no fundo. Antes de falar, ele disse que queria compartilhar uma palavra profética para mostrar o que ele estava preparando. Falar sobre a vinda do Senhor. Então ele nos chamou pelo nome e depois falou coisas para nós que nenhum homem poderia conhecer, coisas pelas quais estávamos orando, coisas que só nós sabíamos e só o Senhor poderia mostrar e revelar. Então uma das coisas que ele disse foi que o Senhor me levaria a uma temporada de revelação divina, que eu sabia intuitivamente que estava ligado a esta palavra de compreensão do fim dos tempos. É claro que eu não tinha interesse no fim dos tempos, sou um candidato incrivelmente improvável. Meu coração sempre esteve em amar e compartilhar a fé cristã com os muçulmanos. Eu os amo alcançar os pobres. E eu pensei que se tivesse algum ministério que eu fosse ser direcionado, seria esse. De alguma forma, se eu conseguir unir este amor pelos muçulmanos com este chamado para falar sobre o fim dos tempos, juntou essas duas coisas. E o Sid pergunta, mas e se tudo o que tem sido ensinado em série, como Left Behind, ou Deixados para Trás, né, está errado? Eu creio que Deus levantou o Joel Richardson para ver este tempo do cenário do fim dos tempos. E o Joel responde, em preparação para isso, eu passo um tempo no Oriente Médio. Eu estudei as escrituras orientais com uma mentalidade do Oriente Médio. Que diferença isso faz quando você estuda as escrituras versus o Ocidente? O Sid pergunta para o Joel. O Joel responde. Uma das coisas que eu tento enfatizar sempre, que estou ensinando sobre essas questões, quando estou me dirigindo particularmente aos americanos, abordo a questão americana de ser o centro. Essa ideia de que temos, como americanos, e que o mundo gira ao redor de nós. E não conseguimos sair, nós acreditamos que a Bíblia foi escrita principalmente para nós. O que estou tentando fazer é trazer as pessoas de volta ao contexto deste livro, para que possam entender que este livro é primariamente para Jerusalém, para Israel. É um livro centrado no Oriente Médio. Isso inclui também o assunto da profecia bíblica, que o epicentro de toda a profecia é o Oriente Médio. Então, quando nós tentamos, como ocidentais, ler essas profecias bíblicas, muitas vezes cometemos erros. Lemos coisas no contexto que não pertencem a este contexto. Então, se você estiver sentado em Jerusalém hoje, o espírito que vem contra o povo judeu é o espírito do Islã. Agora, aqui no Ocidente, temos outros espíritos que estamos lutando. Mas precisamos ter cuidado para não ler nosso mundo nas páginas deste livro. E o Sid pergunta, agora, o que é tão incrível para mim é que você começou a estudar e ler sobre o que a Bíblia chama de Anticristo, e depois, no Oriente Médio, foi conversar com muçulmanos e entender o que eles consideram ser o seu Messias. E eles parecem ser a mesma pessoa, não é mesmo? E o Joel responde, exatamente. O que choca muitas pessoas é que quando você vê o modelo básico da descrição de quem é o Anticristo na Bíblia, é uma descrição exata do Salvador islâmico, a figura do Messias islâmico. Então, na Bíblia, o Anticristo é um líder carismático, um militar político, religioso. É um líder que, nos Estados Unidos, que se levanta no fim dos tempos. Ele inicialmente vem com espírito de paz, de tolerância e unidade para todas as fés. Ele inicia um tratado de paz com a nação de Israel e nações islâmicas vizinhas. Então, em 3 anos e meio após este tratado de paz, ele viola isso, invade a terra de Israel com as nações vizinhas, essas nações islâmicas que estão sob a sua autoridade. E ele literalmente vem contra o povo judeu para matá-lo e conquistá-los. Estabelece o seu assento de autoridade em Jerusalém, no Monte do Templo. A Bíblia diz que o tempo em que ele vai fazer isso são em 7 anos. No Islã, disse que a figura do Messias vem no fim dos tempos. Eles chamam o Mahdi que em inglês diríamos Mahdi. Ele vem no fim dos tempos para reviver o Império Islâmico que está adormecido nos últimos 80 anos. Então ele invade a terra de Israel para retornar para o mundo islâmico e depois estabelece a sede da sua autoridade islâmica mundial no Monte do Templo, em Jerusalém. E segundo a sagrada tradição islâmica, diz que o tempo e o período que ele terá para fazer isso serão 7 anos.
Então o Cid pergunta, quer dizer que eu acho que isso é fenomenal, porque sempre me disseram que seria alguém que surgiria da Europa. E há 10 nações que vêm junto. Em Mateus 24 diz, o amor de muitos vai esfriar nos últimos dias. E o amor da maioria esfriará realmente. Por que você acredita que isso vai acontecer? Pergunta o Cid para Joel. Joel responde, na minha opinião, é um dos avisos mais assustadores em toda a Escritura, porque não somente diz que o amor da maioria esfriará, mas também que muitos trairão a fé e atrairão um ao outro. O fim dos tempos será um tempo catastrófico, cataclismático, mas para colocar isso em contexto, na década de 1970 houve um movimento que varreu os Estados Unidos, chamando o movimento de Jesus. Isso afetou este país. Poucas pessoas percebem o quanto afetaram todos os hippies que estavam chegando e seguiam a Yeshua por todo o país. Foi um avivamento bíblico. Um dos principais fatores subjacentes a isto foi o fato de Israel se tornar uma nação cumprindo uma profecia bíblica. As pessoas olham e veem que a profecia deste livro, e do contrário que você sabe, Nostradamus ou alguma outra profecia muito vaga, eles veem que este livro pode prever coisas com precisões exatas de milhares de anos, antecipadamente, e então eles reconhecem que este livro é verdadeiro. Por conta disso, houve este reavivamento, né? Da mesma forma, se a maioria das pessoas que estão na igreja acreditam que o anticristo vai sair da Europa, eles têm todas essas ideias do fim dos tempos que talvez sejam falhas. Então, da mesma forma, como o cumprimento do pecado bíblico, a profecia afetou as pessoas de forma positiva durante os anos 70. Acredito que este tipo de situação pode acontecer novamente, e para aumentar a fé das pessoas, levar a níveis profundos. Mas também pode haver confusão e perda de fé. Por isso que precisamos olhar para este aviso de Mateus 24 e tomar uma posição de humildade, aproximar-se das escrituras proféticas com olhos bem abertos, para que não sejamos enganados e para que não estejamos desiludidos quanto a ensinos errados. Então o Cid responde, certo? O Islã fala sobre o seu Messias, e é a perfeita descrição do anticristo cristão. Qual é a descrição de Jesus no Islã? Joel responde, isso é essencial, este é um ponto importantíssimo. Muitos cristãos, quando descobrem que os muçulmanos acreditam também que Jesus retornará no fim dos tempos, eles ficam animados e dizem, nossa, nós temos tanto em comum. O que os cristãos não percebem é que o Islã ensina que quando Jesus retornar, ele vai essencialmente voltar não como o nosso Jesus da Bíblia, mas como um profeta islâmico. Ele voltará para contar aos cristãos sobre o mundo e aqueles que o seguem, que você está errado o tempo todo, que a sua Bíblia está corrompida, que ele nunca afirma ser o Filho de Deus, que ele não morreu na cruz, que toda religião cristã é falsa, que o Islã é a verdadeira religião. Então eles dizem que ele comandará os cristãos e farão com que eles se tornem muçulmanos. Caso contrário, eles não terão outra escolha a não ser sofrer a pena de morte. Além disso, os muçulmanos ensinam que Jesus voltará como um profeta muçulmano para matar os falsos judeus, anticristo, e matar os judeus na terra de Israel. Então, em poucas palavras, os muçulmanos acreditam que Jesus retorna para abolir o cristianismo e matar os judeus. Então Cid diz, que tal Daniel 2,43? Como isso se encaixa? Joel responde, Daniel 2, esta é a profecia sobre a estátua de Nabucodonosor, uma das passagens proféticas mais essenciais de toda a Escritura. Muitas pessoas acreditam que é a fundação para toda a ideia de que o anticristo sairá do Império Romano. E Joel responde, está falando das pernas de ferro, é muito mais complicado. Mas quando olhamos para a descrição bíblica, os critérios que a Bíblia estabelece para nos identificar este quarto império, diz que ele irá esmagar a Babilônia. Pense no Iraque, na Pérsia, no Irã, na Grécia, na Turquia. O problema é que o Império Romano não esmagou aqueles impérios. Conquistou um pouco de algum deles, mas em termos de Pérsia e Iraque, em grande parte, a maioria dessas regiões foram deixadas intocadas. O Império Romano não cumpre a lei bíblica, esses critérios bíblicos. O Império Islâmico cumpre. Então, quando olhamos para Daniel 2,43, especificamente, deste quarto império diz que o reino será misto. E no aramaico essa palavra é árabe. O reino será arave, mai arave. É a palavra que traduzimos como misto. No tempo antigo, os árabes eram conhecidos como povo misto. E o Cid pergunta, então por que todo mundo pensa que o anticristo vai sair da Europa? João responde, bem, novamente é por causa de um lugar extraviado, uma interpretação de duas passagens principais. Há uma enorme riqueza de passagens por toda a Bíblia, onde fala consistentemente das envolventes nações. Em hebraico é o Goi Sabib, as nações que cercam Israel. Vem contra ela nos últimos dias. Você tem dezenas de passagens que dizem isso, mas então, com base em duas passagens, Daniel 2 e Daniel 9, e alguns pontos sobre o Apocalipse 17, eles acabam formando a base para a escatologia. E acreditam que o anticristo possa vir do Império Romano. Acabam ignorando todas as outras passagens que são bem claras, consistentes e fáceis de entender. E o Cid fala, muito brevemente, qual é a visão islâmica que eles chamam do anticristo? E Joel responde, os muçulmanos também acreditam que um anticristo vem no fim dos tempos. Eles o chamam de Dajjal, Al-Dajjal, o impostor do Messias. E ele volta como o Messias judeu que reivindica ser Jesus Cristo para afirmar ser Deus, o Filho de Deus, que faz milagres e é seguido por judeus. Então, quando você olha para o livro do Apocalipse, ele diz que é o cavaleiro no cavalo. Então, os reis da terra se reúnem juntos para fazer guerra contra ele. Os muçulmanos foram criados por sua própria religião. Acreditam que Jesus retornará. E este, nosso Jesus, será o anticristo deles. O Cid diz, bem, você sabe que eu posso ver que 99% das pessoas que ouviram Joel ensinar sobre esta área dizem que estão entendendo pela primeira vez o fim dos tempos. Não vá embora. Você vai descobrir algumas declarações incríveis de rabinos ortodoxos sobre o fim dos tempos. Então o Cid fala, mas haverá uma falsidade que irá acontecer nos últimos dias, sobre os quais lemos. E você disse uma declaração incrível sobre o rabino azídico em Israel. Conte-me sobre isso. E o Joel diz, bem, recentemente estive em diálogo não só com alguns dos rabinos representantes de Sanhedrin, que é um corpo de 80 racídicos rabinos em Israel, mas também um turco muito influente, líder muçulmano islâmico chamado Adnan Oktar. Recentemente tive a oportunidade de visitar com ele em Istambul. Surpreendentemente, você tem este líder muçulmano, na verdade, é um pedido para que o templo judaico seja reconstruído. E ele a chama de Mesquita de Salomão, Mesquita de Salomão,
o palácio. Pouco depois de visitar Adnan em Istambul, alguns dos representantes do Sinédrio se encontraram com ele. E houve uma declaração e um apelo para que o Monte do Templo se torne uma casa de oração para todas as nações. Então, quando você ouve esse diálogo do Rabino, regularmente se referindo a Deus como Alá e falando sobre adorar o mesmo Deus, todos sobre um templo abraâmico. Então, você percebe que existe uma unidade que será emergente. Eles têm seus parâmetros definidos e eles se veem como irmãos e todos adoram o mesmo Deus. Obviamente, essa declaração de Alá não é a declaração do Deus de Abraão, pergunta o Cid. Mas estou falando daquele rabino racídico. O que ele disse para você? E o Joel disse, bem, não para mim especificamente, mas este rabino Menachem Froman, muito influente em Israel, fundador do assentamento de Tekoa. Ele escreveu uma carta ao governo da Turquia e pediu uma reunião entre os líderes religiosos de Israel e do governo e os líderes políticos da Turquia. Eles se uniram para formar e forjar um tratado de paz no Oriente Médio. Eles podem então se submeter a nações vizinhas. E o que ele disse é que a Turquia é a única esperança pela paz no Oriente Médio. A Turquia é a primeira nação ponte, a única nação que pode mediar entre os mundos islâmicos e o Estado de Israel. E o Cid diz, é provavelmente por isso que você fala sobre ficar de olhos abertos sobre a Turquia. E o Joel diz, por mais de 500 anos, ele governou o Oriente Médio até 1924. Agora, em 1924, Mustafa Kemal Atatürk, o reformador secular da Turquia, aboliu o escritório do califado, que é essencialmente o papa do mundo islâmico. Mas, na verdade, ele é mais do que isso. Então, o califado, o governo do califa, foi abolido desde este tempo do Império Islâmico e que está adormecido. A Bíblia prediz isso. Chama isso de ferimento fatal na cabeça, que a besta sofreria, sendo a besta este império. E agora este império está se revivendo e tudo parece que a Turquia vai ser aquela que vai emergir mais uma vez como líder do Oriente Médio. E o Cid diz, você sabe que quando você coloca a profecia do fim dos tempos junto com o mundo islâmico em oposição ao mundo europeu faz muito mais sentido. E o Joel diz, com certeza. Você sabe que às vezes é como se estivesse lendo diretamente o escrito da Bíblia e de Adnan Oktar, este líder muçulmano com quem eu me encontrei. Depois de ter ensinado por algum tempo o que a Bíblia previu, que a Turquia emergiria como líder regional. De repente ele sai e está apelando ao que ele chama de um governo islâmico liderado pela Turquia. E esta união. E existem esses movimentos massivos em todo o Oriente, apelando por um neo-otomano, o Império do Oriente Médio. Estamos preocupados que o Al-Qaeda revitalize um califado. A Al-Qaeda não vai fazer isso, mas a Turquia pode muito bem realizar o que o Al-Qaeda não pode fazer. E o Cid diz, você tem outra revelação interessante do profeta Miqueias sobre os assírios. E o Joel diz, bem, este é uma das mais básicas profecias sobre o Messias na Bíblia. Em Miqueias 5, você tem a profecia do Messias nascido em Belém. Todos nós conhecemos isso, mas se você ler um pouco mais, diz que uma das coisas principais que este Messias faz, diz que quando o assírio, que é o anticristo, invade nossa terra e passa nossas fronteiras, o Messias nascido em Belém nos livraria da Assíria. Agora você tem que se perguntar se você é um crente que aceita a Bíblia pelo seu valor e abordagem, e você aceita o que ela diz. Se o anticristo é chamado de Assírio, então é mais razoável concluir que o anticristo virá da antiga região do Império Assírio ou virá da Europa. Qual dos dois você acha? E o Cid responde, agora é claro que estamos ouvindo tudo. Este material é até bem pesado, mas há tantas coisas emocionantes pelo poder sobrenatural do Deus vivo que nós aprendemos. O povo judeu e os muçulmanos. Conte-me sobre alguns muçulmanos. O Joel diz, primeiro deixe-me dizer isso. Yeshua, um homem judeu, voltará em breve. Ele vai tomar conta da terra. Este é o anseio da humanidade. A justiça cobrirá a terra. Antes que ele o faça isso. Isso é tudo. Estamos falando sobre o fim dos tempos. Estamos falando sobre o começo de uma nova era. Estamos falando sobre o dia em que as coisas que gememos vai chegar ao fim. A injustiça na terra. A liderança injusta. Então chegará o tempo de Jesus. O próprio Yeshua está evangelizando pessoalmente muçulmanos. Ele vê, ouve o grito deles e chama para ele mesmo. Joel continua dizendo, sabe que eu acabei de ouvir recentemente, acredito que foi em Joel Rosenberg, que não deve ser confundido com Joel Richards. Estava contando a história de uma mulher que estava orando. Ela leu a escritura que diz, eis que vou à porta e baixo, se você abrir a porta eu entrarei e comerei e cearei com você. Ela estava orando sobre essa escritura, ouviu uma batida na porta, abriu e havia um homem de camisa branca. Ela disse, olá, e o próprio Jesus entrou, assentou-se com ela e ensinou-se a verdade sobre as escrituras, e ela se torna um seguidor de Jesus. E o Cid fala, mas isso nem é exceção, está acontecendo com muitos muçulmanos. E o Joel responde, estão chegando muitos relatórios de todo mundo islâmico. E missionários estão relatando isso. Tem um amigo em Berlim, agora que está quase há 2 semanas atrás, conseguiu liderar muçulmanos turcos para o Senhor em um só encontro. Ele orou por eles, eles tinham doenças e foram curados. Jesus os curou. Eles não poderiam negar o poder que Yeshua tinha e através dele eles chegaram à fé. Ele pregou o Cristo crucificado na cruz, não o falso Jesus do Alcorão. E Cid respondeu, isso é incrível. Quando os muçulmanos vêm para Jesus, eles têm muito amor pelos judeus e por Israel. E aqui que Romanos 11:11 diz que os gentios provocarão o judeu a inveja, o que é maior e mais gentil do que um árabe chegando à fé. E Joel responde, exatamente. O testemunho, eu deixo testemunhos desses muçulmanos que estão que são criados sobre o antissemitismo e no seu livro sagrado, o Alcorão, eles têm este ódio pelos judeus. De repente eles se apaixonam por Yeshua. E eles leem a escritura e percebem que os judeus são o povo de Deus. E que Isaac é um irmão e eles devem amar Ismael. Eles passam a amar os judeus. O Senhor vai usar o mundo gentil para provocar o seu povo e para trazê-los de volta para Jesus. Então eles terminam por aqui o programa, uma bênção, até bem longo. É só você procurar lá no canal do Cid Roth. E quanto ao que o Joel Richardson está explicando, se você tiver interesse de entender melhor, eu tenho aqui uma playlist só sobre o anticristo, e aqui eu tenho alguns vídeos sobre o anticristo islâmico, e você pode também procurar este livro, o Anticristo Islâmico, e ler, que você será muito abençoado. Ok? Deus abençoe, até o próximo vídeo.